Então, gravando. Vai lá, Michele, tudo contigo. Contribui aí com a gente, com o teu conhecimento. Vou fechar também as câmeras, a câmera não, o meu áudio aqui, tá bom? Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Como a Gra falou, hoje eu vou dividir com vocês a minha experiência, minha e do Rodrigo. Como a gente vende bem emagrecedores, como a gente faz, oportunidades que a gente não perde. Então, o que a gente costuma primeiro? Fazer a pessoa sentir curiosidade em conhecer o produto. A gente faz sempre publicação no Facebook, no Instagram, stories dá muito resultado. Stories, a pessoa, você está vendo stories de alguma amiga tua no Instagram. Ai, tentando ser fitness. Pronto, ela deu uma deixa. Você vai lá, então, tá tentando? Posso te ajudar? E sempre as pessoas, geralmente, elas dão abertura. Então, o que é? A abordagem tem que ser sutil, tem que ser de uma forma gostosa, não sendo invasiva. E eu também trabalho num lugar que só tem mulher, só trabalho com mulheres. E toda mulher quer perder 2 quilos. Isso é fato. E eu ouço muitas reclamações durante o dia e a gente tem que aprender muito a ouvir o cliente. Você ouvindo, você acaba pegando coisas que podem ser usadas na tua venda. Então, eu uso muito disso. Eu começo, em primeiro lugar, ouvindo, vendo as deixas em redes sociais, faço publicações, mas tem que ser publicações, não adianta você chegar e ir lá e publicar Café Life. Não, você tem que fazer um texto bacana que a pessoa sinta curiosidade de saber, o tóxico chama atenção, perca 3 quilos em 7 dias. Toda mulher quer perder 2. Se ela perder 3, ela vai estar nas nuvens. Então, isso acontece muito, é a maneira que eu vendo. Mas tem outra coisa, você prospectou o cliente, conseguiu o cliente, aí, eu quero emagrecer. Então você vai tomar o Café Life e vai tomar o Teatino. Não, isso está errado. Primeiramente, assim, as pessoas não costumam fazer uma anamnese do cliente. É preciso saber muita coisa, porque o emagrecimento ele não engloba uma única causa. Tem várias, que às vezes passa despercebido pelo cliente. E passa despercebido por nós se nós não fizermos a anamnese. Hoje, eu confesso que eu tive um caso, primeiro caso da minha vida, que eu me decepcionei. Porque eu vendi um detox na semana passada para uma pessoa, eu tinha plena certeza que ia ser um sucesso. A pessoa tem 51 anos, é dona de restaurante, compulsiva por chocolate. Então, eu expliquei tudo o que ia acontecer com o detox no corpo dela, que ela ia, maior propaganda, realmente ela ia perder uns 3 quilos, mas eu achava que ela ia perder mais. Perguntei na semana anterior que eu vendi o detox, se ela tinha algum problema hormonal. Ela falou que não, ela falou que nada, não tinha problema com nada. Então, então nós vamos fazer o detox e vamos ver o resultado. Hoje eu entrei em contato, no meio da semana eu entrei em contato com ela falou que não tinha se pesado, mas estava se sentindo mais leve. Eu, opa, que bom, tô me sentindo disposta, não tô sentindo vontade de comer chocolate, porque ela comia chocolate o dia inteiro. E hoje eu entrei em contato com ela que fez uma semana, ela perdeu 400 gramas. Isso para mim foi o fim, porque eu sou uma pessoa que eu não sei lidar com isso. Eu fiquei muito chateada. Eu disse assim, fulana, mas me diz uma coisa, tu fez certinho? Pode falar, porque eu fiz o acompanhamento durante a semana. Ela falou que estava fazendo tudo certinho. Perder 400 gramas até hoje, o pior dos resultados tinha sido o meu, por incrível que pareça. Eu fiz tudo certo, foram 2,3 kg. Aí eu fiquei preocupada, dizia assim, não, eu fiz tudo certo, inclusive não comi chocolate, mas eu senti que eu desinchei muito. Então, foi inchaço que eu perdi, esses 400 gramas foi de inchaço. Eu tô na dúvida se ela fez corretamente e eu tô na dúvida na questão hormonal.
ela tem 50 anos, 51 anos, bem provável que aí tem um desequilíbrio hormonal na história. Que a gente até pode ter feito o detox e tudo mais, só que tem outras coisas, outras causas que estão influenciando o não emagrecimento dela. Ou ela não fez direito, ou é alguma outra causa que está interferindo. Então, isso ela falou que daqui 2 meses ela vai, imagina, esperar 2 meses. Daqui 2 meses ela vai na ginecologista e vai ver isso. Então, eu fiz esse treinamento, assim, baseado, como eu falando, nas minhas experiências e o que eu faço para dar certo. Primeiro, eu nunca deixo de fazer essa anamnese com o cliente. Nunca. Porque, às vezes, a pessoa... como é que é essa anamnese? Tens problema hormonal? Tua menstruação é regular? Tens carência de vitamina D? Como que é teu sono? Teu nível de estresse? Como é que é teu dia a dia? Tens tempo para comer certinho? Então, tudo isso tem que saber. Por quê? Agora eu fiz o treinamento em lâminas, o Rodrigo, aliás, fez as lâminas para mim, eu montei, ele fez as lâminas. Eu acho que vocês vão entender o porquê de fazer essa anamnese, de entender o paciente, o cliente, antes de estar indicando o que ele vai tomar. Porque às vezes você vai pegar um cliente e ele vai tomar o chá, vai tomar o café e não vai surtir efeito, você vai ficar frustrado. Então, agora eu vou compartilhar uma tela com vocês. Aí depois a gente abre para perguntas. Tá bom, Gra? Pode ser? Então tá. Então, no emagrecimento tem vários fatores que podem estar prejudicando o emagrecimento, como eu falei para vocês. Um deles é a ansiedade. O que a ansiedade faz? A ansiedade, na verdade, ela causa compulsão. São raras as pessoas que ficam ansiosas e não comem. Eu sou uma dessas. Mas a maioria, 90% da população, sente compulsão por doces. Então, geralmente é por alimentos que dão prazer, que são prazerosos. Tipo o quê? Frituras, dá prazer quando você come. Alimentos que fazem barulhinhos, tipo salgadinho, coisas crocantes, isso acaba dando prazer e acaba suprindo a falta de dopamina que a ansiedade traz, e quando você come isso, a tua dopamina sobe. E também tem a compulsão por açúcares, que é sentar na frente da televisão, comer uma lata de moça fiesta, de leite condensado. E que no caso, quando a pessoa come alimentos com açúcar, aumenta a serotonina. A dopamina é aquele hormônio do bem-estar, da felicidade. A serotonina é que nos mantém alerta e nos mantém dispostos. Mas acontece que isso acaba se tornando um círculo vicioso quando a pessoa está ansiosa, e aí ele acaba passando o dia à procura desse prazer que ele não tem, e ele desconta na alimentação. Então é por isso que a pessoa acaba engordando, certo? Quais os produtos indicados nesse caso? Primeiramente, sem pestanejar, o Estar Bem. O Estar Bem e o Magnus. Eu botaria em primeiro lugar. Por quê? Vamos estar controlando essa serotonina, essa dopamina dele durante o dia. A serotonina, à noite, ela é transformada em melatonina. E a melatonina faz ter um sono reparador, que mais pra frente eu vou falar sobre isso. Que o sono reparador também é muito importante para quem quer emagrecer. Quem não dorme não emagrece, mas isso é mais para frente. Então, o que vai acontecer? Tu vai tomar o Estar Bem, uma dose de manhã, uma dose à noite. O Magnus ajuda muito a controlar a ansiedade também. E outra coisa, talvez tu vai estar ajudando a pessoa a se sentir mais disposta em fazer uma atividade física,
em gastar mais energia. E isso também tira ansiedade, não é só o estar bem, mas tu fazendo um exercício, tomando estar bem, fazendo um exercício físico, a serotonina, a dopamina aumenta também, acaba potencializando o efeito do estar bem. Eu acho que o Magnus estar bem seria primordial no primeiro momento. Aí tu pergunta para a pessoa se ela não pode comprar tudo, se ela tem mais preferência por doces ou por salgados. Aí o que acontece? Mais preferência por salgados, volume, você vai estar indicando o Café Life 2 a 3 vezes ao dia. Ou o Teatino tem mais preferência por doces. Ou se ela puder comprar os dois, perfeito, toma 2 Café Life e um Teatino por dia. Eu acho bem legal. Mas eu daria prioridade primeiro a controlar a ansiedade dessa pessoa. 2, o estresse. O estresse é outro fator muito importante na perda de peso. O que acontece quando a pessoa está estressada? O cortisol vai lá para cima. E qual que é a função do cortisol? O cortisol, na verdade, ele cataboliza os músculos. O que é catabolizar? Ele vai queimar os músculos para obter energia. E com isso, em vez de você estar gastando energia das células de gordura, você vai estar gastando da tua musculatura, você vai estar perdendo musculatura e você vai estar armazenando mais gordura. E isso onde? Principalmente na parte abdominal. E o estresse também acaba dando mais retenção de líquido. Isso eu não sabia, eu aprendi. Então, aqui, o Café Life, o Teatino, que são os emagrecedores, o Estar Bem e o Magnus também. Eu acho que seria bem interessante nessa do estresse, tá? Aqui vem o ponto que eu falei anteriormente, a insônia. Quando você não dorme direito, o que acontece? Reduz o hormônio do crescimento. Com isso, vai trazer o quê? Uma perda de massa muscular, aumento de gordura abdominal, aumento da grelina, que é o hormônio que aumenta o apetite. Não tem aquela história das pessoas que acordam de madrugada e vão assaltar a geladeira? É isso. A gente acha que é malandragem, não, é realmente um processo químico dentro do corpo da pessoa que faz aumentar a grelina, que é o hormônio do apetite. A pessoa sente fome mesmo, ela quer comer. E redução da leptina, que impede o acúmulo de gordura. O que a leptina faz? Ela vai bloquear, na verdade, a redução da leptina, a redução da leptina impede o acúmulo de gordura. A leptina impede o acúmulo de gordura. Então, quando reduz, acontece o quê? Acumula gordura. Aqui seria o Café Life, o Teatino, o Estar Bem, e é isso. Estar bem é primordial em quase todos. Problemas hormonais, o que é bem importante. O que vai ter dentro dos problemas hormonais? Deficiência de iodo, que é o quê? A deficiência de iodo nada mais é do que o hipotiroidismo. O que o hipotiroidismo causa? Ele acaba deixando o metabolismo mais lento, então as pessoas têm maior dificuldade para perder peso. Ovários policísticos. Ele interfere, na verdade, no funcionamento da insulina no corpo da pessoa. O que isso vai acontecer? Quanto maior a quantidade de insulina no corpo, maior a sensação de fome que a gente tem e mais energia guardada nas células de gordura, principalmente, mais uma vez, na parte abdominal. Então, as pessoas que têm cisto, que têm problemas hormonais, geralmente ela tem uma amiga minha, inclusive, que ela veio conversar comigo hoje, ela falou, Michelle, eu tô bem, tudo, só que eu tenho problema hormonal, mas a minha gordura se localiza só na parte abdominal. Daí eu expliquei para ela o porquê que isso acaba acontecendo. Outro fator bem importante é a menopausa.
que essas mudanças hormonais que acontecem na menopausa interferem muito nos níveis de serotonina. Com isso, o que vai acontecer? Que a gente falou lá no começo. A pessoa vai sentir mais fome, mais apetite, ela vai acabar ficando deprimida e tem alteração de sono. Então, na verdade, se fala que é problema hormonal, mas junta todos aqueles outros que eu falei anteriormente. Então, na verdade, é um conjunto. O que vai aqui? O café, o teatino, que sempre são os emagrecedores, né? O FEM, para regulagem hormonal. O Ampermil. Ah, para que o Ampermil, Michele? Que o Ampermil é para a parte respiratória. Acho que alguém está com o microfone aberto. Por que o Ampermil, Michele? O Ampermil é o nosso produto que contém mais iodo. Então, ele vai estar ajudando a controlar essa parte hormonal que está toda atrapalhada, tá? Com uma disfunção na parte hormonal, o Ampermil vai estar ajudando no hipotiroidismo, tá? Graças ao iodo. E o Power Maker? Por que eu botei o Power Maker? Eu botei, como a Gra falou, não tem certo e errado, tem a experiência da gente. Na menopausa, teve a sogra da minha irmã, que ela estava com aqueles calorões e tudo mais, e eu disse, então tá, FEM, eu tava querendo emagrecer também, o FEM é perfeito, toma 3 vezes ao dia, tu vai ver que tu vai conseguir, em poucos dias, tu vai sentir os sintomas desaparecerem e tal e tal. Ela tomou 2 garrafas de FEM, e ela disse assim, Michele, eu não quero mais o FEM, porque realmente não senti nada, não surtiu efeito. Aí, até isso já faz tempo, eu não era tão experiente, não que agora eu seja muito, né? Mas hoje eu sei que isso interfere. Na época eu nem sabia, para vocês terem noção. Ela estava com dores nas costas e eu disse assim, então vamos fazer o seguinte, tu começas a tomar o Power Maker, que ele é perfeito para isso, eu já tomo para fibromialgia, tenho hernia de disco, nananana. O que aconteceu? Em 3 dias ela falou assim, Michele, eu não tô sentindo mais nenhum sintoma da minha menopausa, meu calorão, eu não sinto mais nada. Eu disse, meu Deus, eu fui pesquisar realmente o Power Maker também, depois eu li tudo mais sobre o assunto, o Power Maker também é ótimo para regular problemas hormonais. Tanto é que é muito utilizado ele e o FEM, né, para engravidar, ou ele e o HOMO. Então tem tudo a ver. Gastrite. Isso a gente às vezes, gastrite, o que gastrite tem a ver com emagrecimento? Eu sei porque eu já tive gastrite. E inclusive também no começo da gestação do Martinho eu sentia muita dor no meu estômago, como se fosse uma gastrite. E tanto antes, quando eu tive a gastrite nervosa, já tive gastrite nervosa, já tive gastrite bacteriana, e daí, quando eu engravidei do Martinho, tive de novo. A gente come toda hora. Então, muitas vezes a pessoa come para aliviar a dor. Isso acontece muito e acaba comendo toda hora e isso acaba engordando. Então, o que eu faria com a gastrite? O café eu coloquei aqui, mas não sei se seria o mais indicado, mas como ele está entre os emagrecedores, né? Porque eu sei que talvez pode não posso estar falando besteira, mas pode causar um pouco mais de dor. Mas o teatino eu sei que alivia muito, além de emagrecedor, eu sei que alivia muito a gastrite. Eu acho que a Fábio aqui do grupo falou e que ela controlou a gastrite dela só com o teatino. Na verdade, não Fábio. Agora, o Fiber, ele é muito bom junto com o Aué. Aí aqui acho que o Rodrigo esqueceu de botar o Aué. Fiber e Aué são ótimos para gastrite, perfeitos. O Aué é um cicatrizante que ele vai estar junto com o Fiber trabalhando isso e aliviando a gastrite. Daí depois entra com os emagrecedores. Porém, não esquece que o que eu falei antes, eu já tive gastrite nervosa. Se for gastrite nervosa causada por estresse, coloca o Starbien. Santo Starbien, né? Tá em tudo.
Outra coisa que acaba interferindo muito, o intestino preso. O intestino preso, ele está muito relacionado com a modulação hormonal. E não podemos esquecer que é bem no intestino que acontece toda a absorção dos nutrientes. Então, o que vai acontecer? Só um pouquinho. Rodrigo, fecha a porta, por favor. Pessoal chegando em casa. Então, o que acontece? Esse processo tem como função ajudar na saciedade. É preciso, e outra coisa, é preciso que os alimentos circulem no intestino rapidamente, não fique ali muito tempo, porque devido às toxinas que vai estar impedindo essa absorção que a gente precisa. E também, pelo que eu pesquisei, que fica aí durante muito tempo também o intestino começa a absorver muita gordura. E isso também acaba acontecendo o aumento de peso. Então, o café é muito importante, botar o café quando a pessoa tem o intestino preso. Mesmo que a pessoa não goste de café, insista para tomar o café, porque o café é rico em inulina. A inulina, ela é ótima para regularizar o intestino, regular o intestino. Então, eu botaria o café o teatino, mas eu daria prioridade ao café, o fiber, sem dúvida alguma. E é isso. Então, eu espero ter ajudado vocês. Botei sobre as minhas experiências mesmo e o que eu tenho aprendido durante esse ano. Que a gente não deve focar somente em emagrecedores, café, teatino, quando na verdade outras coisas vão estar surtando muito mais efeito do que os próprios emagrecedores. Agora, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se eu puder ajudar, se não, a Gra me ajuda e a gente pode resolver tudo. Vai lá, Rô. Abre teu microfone. Quem quiser pode abrir o microfone para falar. Posso falar? Pode. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, a Michelle sempre me ajuda, o Rodrigo também, né? Eu culpo muito eles. Tem que, como é que é? Colar em que é bom. Copia, cola e melhora, né? E ela me ajuda. A última dica que ela me deu, eu tive um problema e eu chamei ela como uma pessoa que emagreceu. A pessoa emagreceu 2 quilos, queria emagrecer mais e não conseguia perder peso, daí eu chamei. Ela me deu todas as orientações que ela falou aí. Eu agradeço muito a ela sobre todo esse sistema hormonal. Me deu outras dicas que, enfim, eu descobri que a gente tem que ouvir bastante e a pessoa tem dificuldade em beber água. Olha só. E, né, de tudo assim que a Michelle me falou, como eu já conhecia a pessoa, daí ela tinha dificuldade de beber água. Ela melhorou isso e ela já perdeu mais 1 quilo. Foi viajar com 3 quilos a menos. E ela está bem feliz. Fico grata pelas orientações da Michelle. Que ela é top. Ai, gente, eu desculpa, Rô, mas eu não ouvi quase nada. Tá fracionando assim o áudio. Gra, tenta ver o teu microfone fechado, Gra. Ficou gravado, Mi. Daí depois tu vê, tá? Foi um elogio. Ela só te elogiou, amada, tá? Para quem tem azia, recomendo o AUE. Isso. Amada, obrigada, amor. Isso, Naira. Azia AUE. Mais alguém gostaria de fazer? Vai lá, Gelson. Michele, estive com uma cliente hoje, tá? E é um caso parecido com esse teu que você relatou aí. Só que ela está tomando há 3 meses
FEM, fez o detox, está tomando 2 a 3 vezes por dia o teatino e ela perdeu 200 gramas em 3 meses. Então, nem o detox, nem o teatino, nem o FEM associado, nada fez ela perder o peso. O que você me dá como sugestão? Tanto é que ela parou agora com o teatino, porque ela disse que ela não percebeu praticamente nada. O que a gente poderia tentar com essa pessoa? Eu não tô ouvindo direito. Ela tá tomando teatino, ela fez o detox e o que mais? Ela já tomou vários produtos, já fez detox, tomou Escrever. FEM. Tá, vai escrever. Você ouviu-me? Uhum. E ela, durante 3 meses, ela não conseguiu baixar peso. Ele está perguntando qual é a sugestão que você dá. Conseguiu ouvir? Sobre a vitamina D, será que ela fez algum exame? Com você eu ouvi melhor. Gelson, ela fez... como é que tá a vitamina D dela? Isso eu não sei. Realmente eu não perguntei nada. Como é que eu não questionei. Ela faz Porque pode exames... ser a falta de vitamina D. Eu posso dar só uma pergunta, Gelson. Essa pessoa, ela treina? Sabe por quê? Porque, na verdade, ela já tem pouca gordura, tá? Então, ela vai perder pouco. Talvez ela vai perder mais medidas, tá? Tem que pedir para o cliente. Quando o cliente... essa é uma dica bem importante. Quando pergunta para o cliente se ele treina. Isso. Porque quando o cliente treina, na verdade, ele aumenta a massa magra. E daí no peso não baixa, tá? Então, eu acabei de também fazer uma venda agora, era umas 7 horas, e a cliente queria saber quantos quilos ela iria perder. Eu falei, olha, depende do quanto de gordura você tem no corpo, não tem como eu saber quanto você vai perder. Você está acima do peso ou não? Não estou acima do peso, eu treino, faço academia e eu só tô com uns excessos. Então, o que ela está me dizendo aí? Que ela não adianta, ela não vai perder muita gordura, porque ela já tem pouca gordura, né? E ainda treinando, ela vai aumentar mais a massa magra. Então, na balança, não vai mexer. Tá, Gelson? Você consegue conversar com ela, assim, nesse sentido, para explicar? Porque às vezes ela queria perder alguns pneuzinhos, é que nem a minha cliente hoje. Então, eu não posso dizer para ela que ela vai perder 3, 4 quilos, porque ela não vai, porque ela vai desinchar e vai perder só medidas. Mas nem isso ela perdeu. Não? Não. Foi a primeira coisa que eu questionei. Porque quando eu sugeri para ela fazer o detox e tomar o FEM e o teatino, eu pedi para ela tirar as medidas e depois começar a tomar. E ela disse que não reduziu praticamente nada. Aí eu falei para ela, como ela vai na academia, eu pedi para ela ver o IMC dela. Para ver o que ela vai dizer. É que essa pessoa ela vai ter que avaliar outros índices, né? Que não é só os números na balança. Quando a pessoa está bem acima do peso, ela tem bastante gordura, aí a gente sente um pouco mais, a gente consegue fazer com que a cliente veja, né, o resultado na balança, que às vezes elas querem ver na balança, né? Mas ela tem pouca gordura já para queimar. A Rosana falou, posso falar o que aconteceu comigo? Claro, Rô, abre aí. Eu sempre clico no microfone errado. Quando eu entrei, eu foquei na minha saúde, depois eu quis emagrecer, porque a gente precisa. E eu não consegui, tá? Meu primeiro mês, eu até chamei a Gra, não sei se ela lembra, eu tomava Magnus, Kenyan, FEM, Estar Bem, daí a Gra disse, meu Deus, vou te bater. Tomava Café Life,
uma vez ao dia, teatina 2 vezes ao dia. O que eu fiz é que a gente não reconhece, tá? É a maior dificuldade que eu enfrento com as pessoas que querem perder peso, é reconhecer que elas têm uma dificuldade. Eu comecei a tomar Starbien 3 vezes ao dia, mas 3 vezes mesmo, às vezes 4. Eu sofria por ansiedade e eu comia por causa disso. E hoje eu consigo, tomo Magnus 2, 3 vezes ao dia e tomo café 1 vez ao dia. E foi o que eu postei no resultado lá em março, né? O resultado lá do meu emagrecimento, que eu não sei quantos quilos eu perdi, porque não era o meu foco. E a minha última cliente, ela sofreu o estresse da balança. Eu falei, se ela não parasse de se pesar, ela ia ter que tomar litros de Starbien, que ela ficava se pesando o tempo inteiro. Ela tinha que parar com isso e tomar água e ocupar a cabeça dela com outra coisa. E como ela era muito fumata, tomar café. Que aqui não dá muito resultado para mim, porque eu sou... o meu negócio é massa. Entendeu? Pensou macarrão, pão, lasanha, tô dentro. Né? Então, o negócio é o café. Lógico que a gente tem que conversar e ver qual a dificuldade de cada cliente, né? Obrigada. Ô, Gra. Oi? Posso falar aqui uma coisa rapidinho? Claro, claro. Não só na parte dos emagrecedores, mas é muito importante você vender o produto hoje, amanhã conversa com a pessoa, veja se está tomando certinho, nas horas certas, está dando certo. O detox, principalmente, assim, todos os dias eu entro em contato com a pessoa. E sempre joga para ela, tem que tomar certo se tu queres ter resultado. Milagre não existe. Igual o detox, eu falo, tu vai ter um resultado bom se tu não comer carboidrato, não comer açúcar e não tomar álcool. Mas, assim, eles têm que estar muito cientes disso, que não depende, eles não estão tomando algo que vá fazer por si só. A pessoa também tem que se ajudar. E a gente tem que estar em cima mesmo, porque tem clientes que são perfeitos, mas tem clientes que realmente eles precisam desse puxãozinho, né? Ótimo, Mi. O acompanhamento é tudo, porque às vezes o cliente não está tendo resultado, e se você acompanha ele de forma rápida, vende o produto, 48 horas, em até 48 horas você faz o primeiro contato, porque ele vai te relatar alguma coisa. Ai, não estou conseguindo, não gostei do gosto. Quando o cliente não fala que não gostou do gosto, gente, o que a gente faz? Pede para ele focar no resultado, né? Então, assim, olha, nem tudo vai estar adequado ao teu paladar, mas foca no resultado que você vai conseguir, o paladar ajusta depois. E daí passa mais uns 2, 3 dias, entra em contato de novo. Na primeira semana, faz uns 2 contatos com ele, porque essa sensação de que você está preocupado com o resultado dele faz uma grande diferença, né? Que você não quer só enfiar produto nele e não importa o resultado. Então, que ele consiga ter um acompanhamento, porque nessa primeira semana ele vai te relatar, não aconteceu nada. Daí você ajuda o cliente a perceber as diferenças. Tá, mas me fala uma coisa, o apetite mudou alguma coisa? Mudou. E as idas ao banheiro, a parte diurética, ajuda ele a perceber algumas diferenças, porque às vezes as pessoas não se auto-observam, né? Então, é bom ajudar o cliente. O exemplo do uso do Starbien para acelerar o processo é o caso do Cássio, né? Que eles estão em apresentação, por isso que eles não estão aqui agora. Mas o Cássio, ele vinha num processo de emagrecimento, ele perdeu, acho que, não me lembro quantos quilos, e travou. E aí começou a tomar Starbien 3 vezes por dia e acelerou e ele baixou de 100 quilos, né? Foi também algo bem tipo da Rosana. Então, eu concordo realmente que o Starbien tem um poder grande aí nas questões de ansiedade, né? Vamos ver aqui o que o Gelson colocou. O marido dessa pessoa perdeu 5 quilos em 10 dias, comendo picanha e tomando cerveja 4 dias. Por isso que ela ficou frustrada e quis continuar tentando perder peso, viu? Então, na verdade, ela viu que o produto funciona, né? Mas cada caso é um caso. Por isso que é bom, todas essas informações são ricas para que a gente possa
né, argumentar com o cliente e tentar fazer ele entender e assim ajudar, né, a ter mais resultado. Eu tive um cliente que tomou café e Magnus 3 meses e não perdeu nada. Tomava 2 vezes ao dia. Depois começou a tomar Omo e não emagreceu. Depois tomou Omo e não emagreceu. Ah, Fábio, também o teu caso, também o cliente tomou e não emagreceu. Isso? Pode ser que, de repente, tenha alguma coisa em relação... Pode falar, Fábio. Ele falou pra gente que ele não tem problema hormonal, né? Uhum. Ele falou que a família dele é gordinho. Só que daí a gente questionou se ele tinha algum problema hormonal. Ele falou que não. E ele tomava. E ele cuidava bem da alimentação, comia bastante fruta, salada, tudo. E não teve jeito, ele não perdeu peso. Não perdeu? Daí no caso dele, talvez teria que avaliar essa questão do uso do Starbien, né? Não sei se o nível de estresse é um pouco elevado, talvez. Tá liberando muito cortisol, não tá baixando o peso, né? A gente indicou o Magnus porque a gente achava que ele poderia ter um pouco de ansiedade, né? Aham. Dá, mas só que no começo até ele disse que ele se sentia bem. Sim. Ele se sentiu bem, só que o problema é que ele não perdeu peso. Uhum. De repente teria que conversar com ele, avaliar um pouquinho como que foi a rotina da alimentação dele durante o uso dos produtos, que às vezes a pessoa bota na cabeça, eu tô tomando alguns emagrecedores, então vou comer, porque eu posso comer mais. Aí, não tô dizendo que é esse caso, né? Pode ser que não seja, pode ser que seja nível de cortisol muito alto. Também tem que... Por isso que é bom fazer esse acompanhamentinho, né? Para ver se a pessoa não tá perdendo peso, a gente já tem que procurar saber o porquê, o que que tá impedindo, né? Daí a gente consegue ajudar a pessoa. Eu sempre indico estar bem, pois toda pessoa que quer perder peso sofre um pouco de ansiedade. Até por perder peso. Tem razão, Rosana. Também concordo. Mais alguém gostaria de contribuir com alguma colocação em relação ao que a gente conversou até agora? Algumas experiências que vocês tiveram? Ana, pode falar. Desculpa o atraso, a gente estava numa PN. Falando um pouquinho disso, eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu com o Cássio esse último ano, né? O Cássio, ele tinha um sobrepeso, que num primeiro momento era pelo hipotireoidismo e também pelo consumo excessivo de calorias. Nos 2 primeiros meses ele eliminou 4 quilos e estabilizou. Continuamos fazendo os outros tratamentos para estômago, para tudo, mas o peso continuava estável. A gente notou alguma diminuição de medidas, até pelo uso do cromo, que você vai, né, murchando um pouquinho da molécula da gordura. E há 2 meses atrás, ele teve uma baixa bem grande do cortisol. E ele sempre usou o Starbien. Então, em 1 mês, ele eliminou 6 quilos. Então, aquele processo todo de 1 ano, daqui a pouco, estável e que estava corrigindo outras coisas, veio tudo junto em 1 mês, que foram 6 quilos, que foi assim, tipo, ele murchou da noite para o dia. Então, realmente, os níveis de cortisol, eles estão associados a não conseguir perder peso, né? Sim, obrigada, Ana. Eu comentei, mas eu não sabia a fundo como que tinha sido o que vocês tinham feito ali. Mais alguma pergunta, alguma colocação, gente? Alguma experiência que vocês tiveram, que vocês gostariam de perguntar? A gente pode trocar alguma ideia daquilo que já foi falado, né? Vou falar da experiência da Gisele, que trabalha comigo. Tá. Ela também é uma distribuidora. Uhum. E daí a Gisele fez o detox. Você tá me ouvindo? Sim. Acho que eu vou com o microfone aberto. Tá. A Gisele, ela fez o detox, aí não perdeu muita coisa, visivelmente, continuou com o teatina e com o café durante um tempo, dela assim, olha, Michele, eu sinto que eu tô perdendo, mas não era visível. Aí eu disse, Gi, tu sabe, ela tem, desde o começo a gente sabia que ela tinha problema hormonal, mas ela não estava querendo tomar o FEM. Se vamos tentar o seguinte, eu tô vendo, foi um clique que deu assim, a gente estava almoçando um dia e ela comeu, mas ela não comeu pouco. E de repente, eu não tinha acabado de almoçar ainda, ela já tinha tirado o prato dela da mesa,
Ela, ai meu Deus, tô com fome. Foi lá e pegou um pão, uma coisa assim. Meu, Gisele, não, a gente tá fazendo tudo errado. Tu vai botar o FEM, nós vamos fazer outro pedido, tu vai botar o FEM e tu vai botar o Starbian. Porque você tá ansiosa, você come por ansiedade. Eu vejo assim, ó, a guria toda hora tava com fome, aquilo não é normal, pelo tanto que eu via, o volume que ela comia. Dito e feito, ela botou o Starbian, botou o FEM e continuou com 2 cafés e um teatinho por dia. O resultado em 1 mês foi o que a gente não teve em 3 meses. Foi incrível, assim, super acelerado. Então, tem que prestar atenção nesses detalhes. A gente ia botar só o FEM, mas eu comecei a analisar ela mais a fundo e não ia adiantar só o FEM. Ela precisava do Starbian junto. Essa foi uma outra experiência minha. Vai, Rose. Você queria falar, Rose? Pode falar. Quero. Hoje uma cliente me perguntou, não sei se vocês estão me ouvindo. Hoje uma cliente me perguntou qual que era o melhor produto para queimar gordura abdominal. Bom, eu sugeri o Fiber e Teatino, mas eu quero tirar essa dúvida, tá? Para ter certeza. Que a pessoa, assim, ela é magra, mas a única coisa que incomoda ela é um pouco de barriga que ela tem, tipo, e ela quer queimar essa gordura. Eu sugeria corrida, né? Mas, enfim, corrida e abdominal, mas, enfim. Como eu estava vendendo o produto, eu sugeri o Fiber. Posso falar, Gra? Então, tu sugeriu sim, ela tem que fazer exercício físico, sim, ela tem que correr, ela tem que fazer abdominal, mas tu devias ter perguntado para ela justamente isso que a gente combinou, se ela tem problema de intestino preso, se ela tem problema hormonal, porque lembra que ambos os dois, a gordura e o estresse também, a insônia também, noites mal dormidas, o intestino preso e problemas orais, a gordura se localiza na parte abdominal. E a parte abdominal, Life, é bem interessante, tá? Eu botaria o Café Life, aí dependendo o Fiber, lógico, e dependendo o FEM. Não, ela não tem problema. Eu perguntei, insônia, não tem, ela disse que dorme super bem. Ela não tem problema de intestino preso, não, aparentemente não, mas eu acredito, né, que ela está entrando na menopausa por causa da idade, assim, pode ser isso também. Ela diz que ela tem muita dificuldade para queimar essa gordura abdominal. Então mas se ela está entrando na menopausa, acredito que está explicado. Ela acha que ela não tem problema hormonal, mas na menopausa o corpo da mulher pode ter o mesmo peso, mas muda a proporção. A mulher acaba tendo mais gordura na parte abdominal mesmo, acaba perdendo um pouco de massa muscular. Então, tem tudo e todos esses fatores que tem que ser analisados mesmo, sabe? Com certeza, vai ser isso. Ela tá com que idade? Não, ela não é. Ela tem 38. Não. Talvez não acho que só se for uma menopausa precoce. Mas tem outro fator que pode também ser, ela pode ter o fator genético, né? Eu sou uma pessoa, eu nunca vou ter barriga, porque a minha família, minha mãe, que eu puxei muito para minha mãe, ela não tem gordura abdominal. E já a minha irmã puxou para a família do meu pai, que ela é mais o corpo mais reto e a gordura acaba se localizando mais na parte abdominal. Tem esse fator também, né? E quanto ao problema ali também, eu já vendi detox para 2 pessoas e não aconteceu nada, né? Então, mas assim, ó, a segunda pessoa, que foi, como a Michele falou, né, dá uma frustração na gente, uma tristeza, né, deixa a gente bem, assim, bem triste, não por nada, porque a gente quer ajudar a pessoa. Aí quando isso acontece, parece que a gente meio que toma a culpa nos ombros, assim.
Mas o que que aconteceu? Essa segunda que eu vendi o kit detox e o café, ela gostou de tudo, assim, ela se sentiu melhor, mais disposta, enfim. Mas só que ela tá com problema de útero. Então, aí agora, tipo assim, hoje ainda ela me mandou mensagem dizendo que ela fez uns exames e que quer conversar comigo, né? De acordo com o que o médico falou. Então, assim, ó, essa situação da pessoa tomar todos né, os suplementos e não conseguir emagrecer é muito relativo mesmo. Tem que tomar muito cuidado, porque geralmente elas têm algum problema de saúde e a gente não está conseguindo enxergar. Às vezes, o melhor mesmo é fazer o que essa cliente minha fez. Ela foi ao médico para fazer os exames. Aí agora, né, com o resultado dos exames, eu vou poder ajudar ela. Melhor, no caso, né? Porque, tipo, é quase que impossível, né, os produtos da OmniLife não fazer efeito. Não, é bem isso mesmo. A gente tem que procurar a causa para poder solucionar o problema da pessoa, que muitas vezes não é o que está aparentando. Tipo, tu falou que ela não tem problema hormonal nenhum. Daí agora ela acabou de falar para ti que ela tem algum problema no útero. Então não deixa de ser um problema hormonal. Então o negócio é esperar o resultado dos exames e realmente ver o que depois tu vai indicar para ela. FEM, talvez o FEM junto com o Power Maker. Não é a mesma pessoa. Tem tudo isso. Mas não é a mesma pessoa. Hã? Não é a mesma pessoa. Acho que ela não está me ouvindo, né? Alguns comentários aqui do lado. Meu áudio não tá bom, por isso. Meu áudio não tá bom, desculpa. Uhum. Tem alguns comentários aqui do lado, se vocês puderem olhar no chat. A Lucimara quer fazer um comentário, claro. Claro, Mara, abre. Oi, boa noite. Tira o teu. Só um pouquinho, gente, é que a minha irmã tá aqui comigo, daí tá dando microfonia. Vai ali fora, não. Ah, tá. Uma observação que eu vendi alguns AUE, né, para pessoas diferentes. Estão me ouvindo? Então, e aí, assim, para algumas, ele fez um efeito, assim, de limpar mesmo, de soltar o intestino, limpar. Nossa, a pessoa ficou super feliz. E para outras, não. Ele não deu um efeito, assim, tipo laxante, que às vezes é isso que a pessoa espera do AUE, sabe? Aí, para mim, até foi uma experiência bem bacana, porque eu estava bem no meu começo, então eu fiquei meio assim, e agora? Para alguma pessoa ele soltou e para outras não. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o comentário, que daí eu fiz o acompanhamento, aí eu perguntava, e aí, como é que foi? Aí eles me escreviam ali, eu mandava áudio, aí eu pegava esse áudio e mandava para outra pessoa que falou que não sentiu aquilo, que elas esperavam. Daí eu falei, por quê? O que acontece? Cada pessoa tem um metabolismo, então eu não conheço o metabolismo de cada um, entende? E é mais ou menos sobre tudo isso que a gente está conversando aqui. Às vezes a pessoa tem um problema metabólico, ela tem alguma coisa hormonal, algum problema de intestino, só que, resumindo, eu sempre digo, só que o efeito a que ele foi proposto, ele faz, que é cicatrizar, desinfectar, sabe, todo o sistema, todo o organismo. Então, fique tranquila que ele tem um benefício muito grande, só que nem sempre ele vai dar esse efeito laxativo. Tem pessoas que acontece, como aconteceu comigo. Aí eu pego o testemunho de um e mando para outra, para ela ver que, opa, então comigo foi diferente. Para não ficar aquela coisa, a pessoa falou que o produto faria um efeito e não fez. Tá bom? Obrigada, Mara. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Michele, mais algum detalhe? Não, acho que era isso mesmo. Uhum. Então tá, então era isso? Cumpriu o propósito?
E a gente vai trocando algumas ideias aí também, né? Conforme a gente vai tendo algumas outras experiências, podemos compartilhar também no grupo, né? Ou individualmente. Então, muito obrigada, Mi, por aceitar esse desafio, que eu sei que para ti foi um grande desafio, mas é assim mesmo, né? Superando, isso, cada fase a gente vai superando algumas limitações, algumas crenças que tá só na nossa cabeça, né? Isso aí. E como eu sempre falo, né? O feito é melhor que perfeito. E quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Então, parabéns. Na semana que vem, terça-feira, teremos Rosana quebrando tudo no nosso treinamento. Tá bom? Então, e assim a gente vai revezando e vamos trocando grandes experiências, né? Que cada um possa ter o seu momento de compartilhar aquilo que já aprendeu e assim a gente entra no fluxo da abundância. Já ouviram o fluxo da abundância? É uma roda da abundância que se trabalha no coaching. O que é a roda da abundância? Quando eu dou, eu recebo. Se eu só quero na posição de receber, se eu fico só na posição de receber, às vezes eu não recebo. Por quê? Porque eu não dou. Então, se doe para ajudar outros, que assim você também recebe. Tá bom? Super beijo para todo mundo. Bom proveito do restinho do mês e vamos construir o nosso futuro aí, tá bom? Tchau, tchau. Posso falar?